E aí pessoal, beleza? Sou eu aqui novamente. Bom, deixa eu me apresentar. Se você é novo no canal, esse é o canal Só Estudar e eu sou Lucas Gabriel. Dou aulas particulares de matemática, química e física e biologia. E dessa vez o vídeo de hoje será da nossa querida disciplina matemática. Galera, mas antes de começar a nossa aula, quero já pedir, já que você pode ser uma pessoa nova ou não, deixe o seu like ou deixe o seu dislike. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para que você não perca nenhum vídeo e ative o sininho para ser notificado de que novos vídeos irão aparecer. Eu tinha deixado o dislike ao contrário, né? É bom que deixa 2 likes pelo menos, né? E ative o sininho para receber as nossas próximas notificações. Show de bola? Hoje, galera, então, na nossa aula de matemática, vamos ver a matéria de MMC e MDC. Galera, essas duas operações aqui matemáticas são de extrema importância na hora da gente trabalhar com equações, expressões algébricas, entre outras situações em que ter a habilidade, principalmente de trabalhar com MMC, vai nos ajudar e muito, não apenas na matemática, mas na física, até mesmo na química, em algumas situações, será de extrema utilidade. Tudo bem? Mais para frente veremos outras operações, outras matérias na matemática para deixar a gente mais firme, né, com as atividades que vamos trabalhar eventualmente. Mas vamos lá, vamos focar aqui. Nossa aula de hoje será de MMC e de MDC. Vamos começar a estudar o MMC. Lucas, a gente já ouviu muito dessa sigla na escola, a gente já trabalhou muito com esse camarada, mas o que de fato significa MMC? É o que a gente vai ver agora. Pessoal, MMC é mínimo múltiplo comum. MMC, mínimo múltiplo comum. Lucas, mas que raios d'água é o mínimo múltiplo comum? Vamos lá. O mínimo múltiplo comum, pessoal, corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Ou seja, o mínimo múltiplo comum é aquele algarismo que vai simplificar, que vai dividir, né, um ou mais valores, dois ou mais valores, para facilitar os nossos cálculos, justamente para deixar mais claro o que nós estamos fazendo em meio a uma determinada atividade. Mas vamos ver isso na prática, que é melhor para a gente trabalhar. Observação. Temos duas situações aqui que são importantes para a gente lembrar na hora de fazer o MMC. Observação. Lembre-se que para encontrar múltiplos de um número, né, pela sequência dos números naturais, ou seja, a gente vai, para encontrar esses múltiplos, é necessário que essa simplificação, que essa divisão, seja feita por números naturais, ou seja, números inteiros direitinhos lá, para que facilite os nossos cálculos. A outra observação, que para saber se um número é múltiplo de um outro, devemos descobrir se um é divisível pelo outro, ou seja, dividir um pelo outro. A gente vai trabalhar com fatoração, em que a gente vai fragmentar um determinado valor por meio dessas divisões, que vai facilitar a nossa vida, que é o que a gente vai fazer, tá? Tudo no passo a passo para a gente não se perder. Tudo bem? Lembrando que eventuais dúvidas vocês coloquem nos comentários e eu vou responder vocês assim que possível. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Tudo certo com o MMC? Vamos lá. Vamos fazer o primeiro exemplo aqui para deixar mais claro o que é de fato esse MMC. Vamos lá. 25 é múltiplo de 5. A gente sabe, né? Tranquilo, pois ele é divisível por 5. Isso daqui, ó, a gente acabou de fazer uma simplificação. A gente sabe que 25 é múltiplo de 5, logo, por quê? Ele é divisível por 5. Se a gente pegar 25 e dividir por 5, por exemplo, a gente vai chegar a 5. A gente acabou de simplificar. A mesma coisa se eu quisesse pegar, por exemplo, 4 é múltiplo de 2, por exemplo, porque ele é divisível por 2, o 4, e assim sucessivamente. É por isso que é sempre bom a gente trabalhar com a tabuada para que certas coisas fiquem mais claras e a gente consiga fazer com mais rapidez também.
tá? Isso é muito importante. Vamos lá. Outra informação que é importante, ó, exemplo 2, pela fatoração. O que a gente acabou de fazer aqui, ó, foi um mínimo múltiplo comum, só que foi mais direto, que a gente já bateu o olho que 25 é múltiplo de 5. Então a gente automaticamente já chegou e já pensou, e ó, eu sei que ele é divisível por 5, logo ele é múltiplo de 5, né? Que é o mínimo múltiplo comum. Agora vem a parte que muita gente comete o pecado de errar, e eu não quero que você que está assistindo essa aula cometa mais esse erro. Vamos fazer o MMC pela fatoração entre 12 e 45. Agora, é pela fatoração. Como é que isso vai ficar? É o que a gente vai ver agora, tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui no passo a passo para que a gente não precise se perder, tudo bem? 12 e 45. O MMC, pessoal, é a gente encontrar o menor valor possível que possa simplificar esses caras aqui. O menor valor possível que vai ser os fatores, que são os números que ficam aqui nesse ladinho aqui, ó. São os fatores e vamos fazer a simplificação ou a fatoração desses valores até que até que a gente possa chegar no nosso mínimo múltiplo comum. Como é que a gente vai fazer aqui? Olhando para o 12 e olhando para o 45, a gente tem que ver qual é o número que possa ser divisível, o menor valor possível. Eu posso começar pelo 2. Tem algum número aqui que é divisível por 2? Tem. Quem? O 12. Quanto é 12 dividido por 2? 6. Tudo certo? 45 dividido por 2 dá um valor exato? Não. Então a gente coloca o 45 novamente. Tudo bem? Lucas, ainda é possível dividir por 2 aqui? Sim, ainda é possível, ó. Por 2 novamente. 6 dividido por 2 dá 3. 45 por 2 também não dá, ó. Infelizmente não dá, né? Então, agora já mudou, ó. Eu ainda posso simplificar por 2 algum desses valores? Não, eu não posso fazer isso agora. Então a gente não consegue fazer isso. Lembrando que esses valores que a gente escolhe aqui do lado, ó, é o menor número primo que divide pelo menos um dos números. Ou seja, esses números que nós estamos escolhendo bem aqui, ó, é o menor número primo que divide pelo menos um dos números que está aqui, ó. Entendeu? Essa é a essa primeira observação que eu gosto de deixar claro aqui para vocês, ok? Então vamos lá. Vamos tirar essa observação aqui. Bom, não posso dividir por 2, né? Mas eu posso dividir por quem agora? Por 3. Quem? 3 dividido por 3 dá 1. Lembrando, pessoal, que a intenção da fatoração é que a gente possa chegar até o número 1. Olha, não é esse aqui, que chega até o número 1. A partir do momento que a gente chega no número 1 aqui, ó, quando todos os resultados dessas fatorações serem iguais a 1, se encerra essa fatoração. Ou seja, quando todos esses números vão ser 1, se encerra, tudo bem? Isso aqui é muito importante que a gente vai trabalhar e muito com isso, tá? 45 dividido por 3, pessoal, dá quanto? 15. Tudo bem? Só você pegar, ó. 15 vezes 3 dá quanto? 15 vai dar 45 no final das contas, tá? Bom, dá para simplificar por 3 novamente? Claro que dá. 3. Quando não dá para dividir aqui, ó, a gente repete o 1, porque não tem como. E 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5. Vamos lá, estamos chegando. Bom, não dá para dividir por 3 mais. Vamos tentar dividir por 4. Tem algum número aqui que dá para dividir por 4? Não. Tem algum número aqui que dá para dividir por 5? Tem. Olha ele aqui, ó. Então, ó, 5. Não dá para dividir com esse 1. Vamos dividir 5 por 5 que dá 1. Opa, chegamos ao número 1. O que nos faz lembrar daquela observação que a gente fez aqui agora. Quando a gente chega no valor 1, significa que a nossa fatoração, o que acontece? Acaba. Ou seja, quando a gente chega, quando o menor valor, não é essa observação, novamente eu errei, eu estou desatento. Quando
todos os resultados são iguais a 1, se encerra a fatoração, que foi o que a gente acabou de chegar aqui. Show de bola? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Lucas, agora eu consegui encontrar, deixar os valores aqui serem número 1. O que a gente faz agora? Nós vamos pegar todos esses fatores que nós encontramos aqui e vamos multiplicar cada um deles aqui para chegar à nossa resposta, que vai ser o nosso MMC. Vamos lá. 2 vezes 2, pessoal, dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá quanto? 12 vezes 3 dá 16. 12 vezes... Não, 16 não, desculpa. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 5. Lucas, eu não sei de cabeça. Bora fazendo passo a passo. Não precisa ter vergonha disso não, ó. 36 vezes 5. 5 vezes 6 dá 30. Bota o 3 aqui, ó. 5 vezes 3 dá 15. 15 mais 3, 180. Dá 18, quer dizer, 15 mais 3 dá 18. Coloco o 18 aqui embaixo, 180. O nosso mínimo múltiplo comum, ou seja, o nosso MMC, aqui é 180. Show de bola? Alguma dúvida? Eu ainda vou falar de algumas observações muito interessantes a respeito do mínimo múltiplo comum, que vão nos ajudar ainda mais. Mas, se vocês, por exemplo, se repararem, a gente viu que esses números aqui, embora sejam diferentes, a gente pode até se deparar com outras situações que podem facilitar ainda mais a nossa vida. Mas vamos ver no passo a passo para a gente não se perder. Logo a gente pôde perceber que o nosso MMC aqui, ó, é 180. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 5, ó, fiz a multiplicação, deu 180. Esse é o nosso MMC, quando o nosso MMC é envolvido pela fatoração. Ou seja, quando a gente tem esses dois camaradas aqui. É óbvio, pessoal, que o MMC não vai estar com o enunciado dessa forma aqui, que é só para fatorar. A gente vai ver situações em que nós vamos encontrar frações para a gente trabalhar. Então, não é tão... se quem dera se fosse só dessa maneira, mas existem outras situações que a gente precisa trabalhar. Mas, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, ó. Agora, a gente vai fazer mais um exemplo de MMC. Só que desta vez, pessoal, envolvem frações, ó. Olha só que legal. 2 sobre 5 mais 2 sobre 6. É uma soma de frações, tá vendo? Ó? Quando a gente tem um MMC e frações, se a nossa fração estiver numa operação de soma ou de subtração, e quando nossos denominadores são diferentes, significa que a gente tem que fazer o MMC. Mas como é que vai ser feito o MMC? O MMC, ó, fazendo a faturação entre o 5 e o 6. Ou seja, vamos trabalhar? Olha só que legal. Entre o 5 e o 6. Vamos começar pelo menor valor possível, lembrando da nossa observação. A gente tem que pensar no menor número primo que possa dividir pelo menos um dos dois números, né? E que vai ser quem? Vamos começar pelo 2. Tem alguém que dá para dividir por 2? Tem, que é o 6. Não dá para dividir por 5, repete o 5. 6 dividido por 2 dá 3. Olha só. Dá para dividir por 2 alguém aqui mais? Não. Dá para dividir por 3? Claro que dá. Repete o 5. E o 3 dividido por 3 dá 1. Dá para dividir alguém por 4? Não. Dá para dividir alguém por 5? Claro que dá. Então, ó. 5 dividido por 5 dá 1. Não tem como dividir 1 aqui. Nós terminamos a nossa fatoração, porque quando todos os resultados são iguais a 1, significa que já se encerra a nossa fatoração. Chegamos a 1 a todos eles aqui, ó. Beleza? Então, ó, o que a gente vai fazer agora? Vamos multiplicar os nossos fatores, ou seja, vamos lá. 2 vezes 3 dá quanto? 6.
6 vezes 5, 30. O nosso MMC aqui, ó, vale 30. Ou seja, coloca o 30 bem aqui. Bem aqui, ó. E a gente ainda não acabou, porque olha só. A gente sabe que o MMC vale 30. O que a gente tem que fazer agora, pessoal? Primeira coisa que é muito importante. A gente vai, com o nosso MMC, nós vamos dividir pelo número que está embaixo, que é o denominador, e o resultado dessa divisão nós vamos multiplicar com o numerador. Entenderam como é que é a jogada? Vamos lá. 30 dividido por 5 dá quanto? 6. 6 vezes 2 dá quanto? 12. Vamos fazer esse mesmo processo com essa outra fração. 30 dividido por 6 dá quanto? 5. 5 vezes 2, 10. Mais, porque a operação aqui é mais 10. Vocês concordam comigo que esses dois valores que estão somando é a mesma coisa que isso daqui, pessoal, ó. É a mesma coisa que 12 sobre 30 mais 10 sobre 30. É a mesma coisa. E quando nós temos uma soma de frações e o denominador é o mesmo, a gente vai repetir o denominador e vamos somar os nossos numeradores. 12 mais 10 dá quanto? Dá 22. Resposta, portanto, 22 sobre 30. Legal, né? É assim que se faz. Relaxa que eu vou fazer mais uma aula relacionada a só exercícios de MMC para a gente poder lapidar com mais tranquilidade essa parte da matéria, tudo bem? Então, não se preocupem, a gente vai ver, tá? Agora, pessoal, nós vamos ver as propriedades do MMC, que é importante que a gente veja para não ficar uma coisa tão crua que a gente acabou de assistir aqui, tá? Então, vamos lá, primeira propriedade do MMC, ó. Entre dois números primos, o MMC será o produto entre eles. Lucas, eu não entendi. Vamos pegar aqui, ó. Para a gente tirar o MMC dessa primeira fração que a gente trabalhou aqui, ó, a gente fez toda essa simplificação aqui, correto? Essa fatoração. Mas se a gente quisesse, era só a gente pegar o 5 e o 6 e multiplicar, que dava 30. Concordam comigo? A gente nem precisaria fatorar. Quando, ó, entre dois números primos, o MMC será o produto entre eles. Ou seja, a gente está vendo dois números primos aqui e o produto entre eles, que é 30, será o MMC, como a gente acabou de fazer. Isso pode acelerar a nossa vida também, tá? Agora, entre dois números em que o maior é divisível pelo menor, o MMC será o maior deles. Ou seja, se a gente tiver dois números em que o maior número é divisível pelo menor, a gente vê que eles são múltiplos, o MMC será o maior entre eles. Se a gente tivesse, por exemplo, 16 e 8, por exemplo, na hora de simplificar, seria o próprio 16. A gente teria essa mesma situação. Tudo bem? Então vamos lá. Mais uma propriedade aqui, ó. Ao multiplicar ou dividir dois números por um outro diferente de zero, o MMC aparece multiplicado ou dividido por esse outro. Ou seja, ao multiplicar ou dividir dois números por um outro diferente de zero, o MMC será multiplicado ou dividido por esse outro. Significa que foi o que a gente acabou de fazer no final dessa operação aqui que a gente acabou de trabalhar. É isso que a gente fez. Dividir embaixo, multiplicar em cima e assim sucessivamente com as outras frações, tá? Ao dividir, outra propriedade, ó. Ao dividir o MMC de dois números pelo máximo divisor comum, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, entre eles o resultado obtido é igual ao produto dos dois números primos entre si. Que no caso, né, foi o que parecido com o que a gente viu aqui do último exercício, né, que a gente trabalhou, desse último exemplo aqui, tá? Mas pode deixar que vou colocar uma aula só de exercícios de MMC para que a gente possa ficar bem lapidado com isso daí, tá? Mais uma propriedade, ó. Ao multiplicar o MMC,
Ao multiplicar o MMC de dois números pelo máximo divisor comum, que é o MDC entre eles, o resultado obtido é o produto desses números. Ou seja, no momento da fatoração, se a gente tem dois números diferentes que fazem parte até mesmo do seu MDC, o resultado será o produto entre eles. Não se preocupe que a gente vai ver o MDC, que a gente vai compreender um pouquinho mais, tudo bem? Então, não se preocupem. Sem mais delongas, a gente acabou de ver o que é o MMC, correto? Agora, nós vamos ver o outro camarada, que é o primo do MMC, conhecido como MDC. E o que significa, Lucas, o MDC? Que a gente quase não ouve falar tanto dele assim na hora de trabalhar. A gente normalmente trabalha muito com MMC, porque tem operações de frações, aquela coisa toda tal. Mas o MDC ele também tem a sua importância, que vale a pena e que é de extrema importância que a gente estude. Então vamos ver um pouquinho de tudo, tá? Então vamos lá. MDC, pessoal, nada mais é do que o máximo divisor comum, ou seja, o máximo divisor comum. E o que é esse máximo divisor comum? Corresponde ao maior número divisível entre dois ou mais números inteiros, tá? Peço desculpas pela minha rasura aqui, tá? Então, o MDC, o máximo divisor comum, ele corresponde ao maior número divisível entre dois ou mais números inteiros. Mas como que é isso na prática, Lucas? É o que a gente vai ver agora. Como calcular o MDC? É simples, vamos lá. Para calcular o máximo divisor comum, MDC, entre números, devemos realizar a fatoração por meio da decomposição dos números indicados, que é o que está sendo feito aqui. Eu só estou fazendo uma explicação teórica do que vai ser para calcular, tá? Bom, continuando. Exemplo 1. O MDC do 20 e do 24. Eita nós, como é que vai ser? O processo, pessoal, vai ser super parecido com o outro, tá? Então não se preocupem com o que a gente vai acabar de ver aqui, ok? Então vamos lá, no passo a passo. Vamos lá. Vamos pegar aqui, só ajeitando a folhinha aqui para não mostrar a observação para vocês. Olhando para cá, o MDC nada mais é parecido com o MMC, a gente vai fatorar. Vamos fatorar isso daqui no passo a passo para a gente poder trabalhar. E a gente vai saber identificar como que faz o MDC. Vamos lá, olhando para esses dois números aqui, dá para a gente simplificar por qual valor possível aqui? 2, eu posso simplificar por 2, não posso? Vai ficar como? Vai ficar 10, 20 dividido por 2 dá 10. E 24 dividido por 2 dá 12. Ou seja, vocês acabam de perceber que esse 2 aqui dividiu esses dois valores de uma vez. Ele aqui, ó, vai ser importante pra gente. Eu vou até fazer uma estrelinha aqui pra ele, ó, que vai ser importante pra gente. Eu posso dividir por 2 novamente? Posso. Então, ó, 2. Vou dividir 10 dividido por 2 dá 5. 12 dividido por 2 dá 6. Vou botar a estrelinha aqui novamente por esse 2 aqui, que ele vai ser importante para a gente também. Repare que esses dois valores, esses dois fatores que utilizamos, eles dividiram simultaneamente esses dois valores aqui, ó. Então, a gente vê que eles podem ser os nossos máximos divisores comuns. Gente, eu posso dividir por 2 ainda? Posso. Quem é que vai ser simplificado aqui? O 5 não pode, mas o 6 pode, que vai dar 3. Esse cara já não pode ser o nosso forte candidato, porque ele não dividiu simultaneamente, porque isso repetiu esse cara aqui, ó, tá vendo? Bora fazer de novo aqui, ó. Posso simplificar por 2 agora? Não, mas eu posso simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 5, repete o 5. Aí começa a encher a nossa paciência agora, né? Então vamos lá. Não vamos ficar preocupados com isso. E vamos lá. Show de bola? Posso dividir alguém por 4? Não. Mas eu posso dividir alguém por 5? Posso. Vou botar o 5 aqui, ó. Vai ficar 1,
vai ficar 1. É o mesmo esquema, quando todos os valores dão 1, a gente termina a nossa faturação. Lucas, mas quem vai ser o nosso MDC a partir de agora? A gente só vai trabalhar com o MDC somente com os fatores que dividiram simultaneamente esses dois valores aqui. Esses dois primeiros aqui, ó, 2 dividiu tanto 20 quanto 24. Esse outro 2 aqui dividiu tanto 10 quanto 12. Esse 2 só simplificou 6. Esse 3 só simplificou 3. Esse 5 só simplificou 5. Então, esses caras aqui, ó, não vão poder ser os nossos máximos divisores comuns. E sim, vai ser esses dois fatores aqui. Vamos multiplicar. 2 vezes 2, ó, dá 4. Nosso MDC é igual a 4. É igual a 4. Tudo bem? São aqueles que dividiram simultaneamente os nossos valores. Esses outros valores aqui, ó, infelizmente, eles não foram capazes de fazer isso. Vamos ver uma observação importante, ó. Para saber o MDC dos números, devemos olhar à direita, que está aqui, da fatoração, e ver quais números dividiram simultaneamente os dois e multiplicá-los. Ou seja, a gente só vai multiplicar os valores, os fatores que dividiram simultaneamente os nossos números aqui, os nossos múltiplos, entenderam? É assim que funciona o MDC. Essa é a diferença entre o MDC e o MMC, a maneira como a gente tem que enxergar para a gente poder trabalhar. Tudo bem? Bora fazer mais um exemplo para deixar mais fixo essa ideia na nossa mente? Vamos lá. Exemplo 2. Qual o MDC de 18 e 60? Vamos lá, vamos fazendo passo a passo aqui que a gente consegue. Vamos lá. Posso dividir alguém aqui por 2? Posso. Vai ficar aqui um 18. 18 dividido por 2 dá quanto? 9. 60 dividido por 2 dá quanto? 30. Posso continuar a dividir por 2 aqui? Posso. Vai repetir o 9, porque ele não é divisível por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Repara, pessoal. Aqui, ó, esse camarada aqui, ó, pode ser o nosso candidato porque dividiu simultaneamente esses dois camaradas. Tudo bem? Esse cara já não é, porque ele só dividiu 30. Tudo bem? Então vamos lá. Posso dividir por 2 agora? Não. Eu posso dividir por 3? Posso. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Opa, esse camarada aqui, ó, é um forte candidato porque ele dividiu esses dois caras aqui, ó, simultaneamente. Posso dividir por 3 ainda? Posso. Vai ficar 1 aqui e repete o 5. Posso dividir por 4? Não. Posso dividir por 5? Pode. Vai ficar 1 aqui e vai ficar 1 aqui. Mas esses caras aqui, ó, não dividiram simultaneamente. Logo, os dois caras que se multiplicaram simultaneamente são esses dois aqui. Vai ficar 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, pessoal, o nosso MDC aqui, ó, é igual a 6. Tudo certo? Então, não foge muito do que a gente acabou de ver. Nosso MDC aqui é o 6. Por quê? Ó? O número 6 aqui, ele dividiu esses números aqui, ó, dividiu simultaneamente esses dois. Entenderam? Esse 2 aqui, ó, dividiu simultaneamente esses dois aqui, ó. Tudo certo? Então, ó, não tem segredo. Tudo bem? A mesma coisa como foi aqui desse primeiro exemplo, ó. Aqui o 2 aqui dividiu simultaneamente esses dois caras. Esse 2 aqui dividiu simultaneamente esses caras. É sempre lembrar dessa observação que eu acabei de ler para vocês aqui. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários e eu vou responder vocês assim que possível, tá? Podem falar que o tio vai atender. Tudo bem? Agora, galera, vamos ver as propriedades do nosso MDC. A gente viu as propriedades do MMC, vamos ver as propriedades do MDC. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira propriedade aqui, ó.
Quando fatoramos dois ou mais números, o MDC deles é o produto dos fatores comuns a eles. Por exemplo, o MDC de 18, de 12 e 18 é 6. Como a gente fez no exemplo anterior, a gente viu que o MDC era o número que simplificou simultaneamente aqueles valores, que são os nossos fortes candidatos a ser o nosso MDC. Ok? Próxima propriedade, ó. Quando temos dois números consecutivos entre si, podemos concluir que o MDC deles é 1, uma vez que eles serão sempre números primos entre si. Ou seja, quando a gente tem muitos números primos, a gente sabe que normalmente eles não são múltiplos um dos outros, ou seja, a gente não vai ter uma simplificação, uma fatoração simultânea entre eles. Evidentemente que quando a gente não encontra isso, nosso MDC vai ser apenas 1. Tudo bem? Vamos lá, por exemplo aqui, ó. Por exemplo, 25 e 26. O maior número que divide ambos é o 1. Ou seja, como eu posso dizer, numa fatoração, a gente não vai ter divisões simultâneas. Logo, a gente só vai ter a conclusão de que o nosso MDC vale 1, porque não encontramos nenhuma que dividiu simultaneamente. Tudo bem? Próxima propriedade, ó. Quando temos dois ou mais números e um deles é divisor dos outros, podemos concluir que ele é o MDC dos números. Por exemplo, 3 e 6. Se 3 é divisor de 6, ele é o MDC de ambos, ou seja, numa situação como 3 e 6, 9 e 18, entre outros, que são múltiplos entre si, a gente sabe que o MDC passa a ser o valor menor entre eles, no caso, o menor divisor entre eles. Isso daí normalmente não acontece com tanta frequência, é claro, vai depender do exercício que você vai trabalhar. Mas isso não costuma acontecer tanto não, pelo menos eu não vi. A gente viu essas propriedades, que tal a gente fazer mais um exercício agora? Um exemplo aqui, ó. Olha que legal. Qual o MDC de 6, 12 e 15? E agora? Vamos lá. Vamos botar a mão na massa que vai dar sucesso. Vamos lá, vai dar bom, vai dar bom. Olhando para cá. Posso dividir alguém por 2 aqui? Posso. Quem vai ser? 6 dividido por 2 dá 3. 12 dividido por 2 dá 6. 15 dividido por 2 não tem, então a gente vai, ó, repete o 15. Logo, esse cara aqui, ó, não pode ser o nosso forte candidato, tá vendo? Ele não pode ser. Posso dividir alguém por 3? Claro que posso. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3. Opa, não. Cometi um erro, peço desculpas. Vamos lá. Não era para dividir por 3 aqui ainda não. Dava ainda para a gente continuar com o número 2. Eu errei, peço desculpas. Vamos colocar o 2 aqui, ó. 2 dividido por 3 não tem como, então a gente coloca o 3 aqui, ó. 3 aqui, não tem como. 6 dividido por 2 dá 3, agora sim. 15 dividido por 2 existe um valor exato? Não. Então a gente repete o 15. Tudo certo? Agora, a gente pode dividir por 3? Podemos. E lembrando, como a gente repetiu esse 15 aqui, esse cara também não pode ser nosso forte candidato. E nem esse cara aqui de cima. Esse 15 está amaldiçoando a gente. Está amaldiçoando a gente. Vamos dividir por 3 agora? Vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 também dá 1. Eita! 15 dividido por 3 dá 5. Opa, esse cara aqui pode ser o nosso grande candidato. Posso dividir por 4? Não. Posso dividir por 5? Pode. Vai ficar 1, vai ficar 1, vai ficar 1. Mas esse cara só dividiu uma pessoa, então ele não pode ser. Logo, o nosso MDC aqui, ó, só pode ser o 3. Por que o 3, Lucas? Esse cara aqui foi o único que dividiu simultaneamente esses valores aqui, ó. Foi o único que dividiu simultaneamente esses valores aqui.
Esse fator é o nosso MDC. Portanto, galera, nosso MDC é isso, é sempre aquele cara que divide simultaneamente os nossos valores. Show de bola? Tranquilo? Espero que isso tenha feito sentido para vocês, tá? Que isso aqui é de extrema importância para a gente compreender como funciona tanto o MDC quanto o MMC, principalmente numa situação quando a gente for trabalhar com equações, que vocês vão ver frações, que vocês vão se deparar com momentos que vão deixar vocês assim apreensivos, caraca, e agora? E agora? Mas não se preocupem, tá? Matériação tranquila e eu vou estar sempre aqui para ajudar vocês, tudo bem? Pessoal, mais uma aula se encerra. Espero que no fundo do meu coração essa aula tenha sido muito importante para vocês, que isso possa ter acrescentado alguma coisa. Por favor, não deixem de avaliar o vídeo com o seu like ou seu dislike. E se você não é inscrito no canal, pessoal, foi tenso. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Não custa nada, é só dar um cliquezinho bem ali, ó, no se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações quando novos vídeos forem aparecer. Show de bola? Pessoal, essa foi a nossa aula de matemática, matéria linda, maravilhosa. E eu espero que com as suas dúvidas sanadas, com tudo resolvido, vocês possam só estudar. Belezinha então, pessoal? Por hoje é só. Então, fui!